E aí, pessoal, tudo bem? Seguindo aí nossa introdução ao conceito de gestão para e-commerce, a gente vai falar aqui da curva A projetada, tá? Essa sequência de, entre aspas, aulas, eu vou chamar essa aqui de aula 3, elas correspondem ao escopo padrão que eu utilizo nas consultorias e nas mentorias, tá? Obviamente, ela foge de um consenso geral do conceito de gestão para um negócio, mas é porque seguindo esse caminho eu consigo pontuar, a gente consegue rever alguns pontos chaves e principalmente conduzir o empreendedor, o gestor ou o líder da empresa a entender como ele vai gerenciar o cenário de uma empresa de e-commerce para que tenha resultado positivo, tá? Então, o conceito que a gente vai ver agora é o da curva A projetada. E para isso a gente vai entender um pouco o que é o princípio de Pareto, conceito de curva ABC e cauda longa. Tá? A curva A projetada é uma curva que a gente vai entender o que é, em que eu projeto que vai acontecer. Tá? Então aqui a gente está falando de planejamento. O que é Pareto? Pessoal, tem um errozinho na apresentação. Eu não vou gravar outro vídeo não, vou deixar aqui. Mas a descrição das etapas aqui está incorreto. Aqui está falando da etapa de objetivos e metas. Mas eu vou explicar o que é Pareto, que é curva ABC e cauda longa. Princípio de Pareto. Princípio de Pareto, resumidamente falando, Pareto foi um italiano, um filósofo, matemático, cientista político, eu acho também, um grande pensador que criou um princípio, ele trouxe a teoria de um princípio que diz o seguinte: 20% das suas ações tendem a representar 80% dos seus resultados, ou seja, 20% da energia gasta tende a gerar 80% de impacto, de resultado. E o contrário também. 80% das suas ações, do seu tempo, costumam gerar 20% dos resultados. Como que isso funciona na prática? Se eu tenho 100 produtos e vendo 100 mil, provavelmente 20 produtos representam 800 mil reais, 80 mil de venda. Se no Natal, por exemplo, eu sempre tenho briga na família, graças a Deus não é o meu caso, mas se eu tenho se eu sou o caso da minha família ter problemas, brigas no Natal, provavelmente 20% dos meus parentes são os que geram 80% das brigas. Se eu estou com uma equipe que está dando problema, de 10 pessoas, é muito provável que 80% dos problemas venham de 20% das pessoas. Geralmente são até os líderes informais, né? Os líderes negativos. E o contrário também. Se eu tenho uma equipe boa, provavelmente 20% do meu time é o responsável por 80% do meu resultado positivo. Tá? É um princípio que não é uma fórmula matemática, mas em diversas e diversas situações se mostra muito efetivo. Tá? Por feeling, eu não tenho esse dado, eu posso dizer para vocês que mais de 90% das vezes que eu fiz esse tipo de análise, o princípio de Pareto, ele procedeu, né? Ele tinha congruência, ele fazia sentido, tá bom? Isso é importante, porque se eu tenho 10 mil produtos, eu não tenho como cuidar de 10 mil produtos com maestria. Eu vou cuidar dos 2 mil produtos que provavelmente vão trazer 80% da minha venda. Curva ABC. A curva ABC, ela divide os produtos baseado no meu potencial de venda. Tem correlação com Pareto. Na curva ABC, eu analiso o seguinte: minha curva A ou grupo A são os 20% dos itens que provavelmente correspondem a 80% da minha venda. Olha o Pareto. E aí, em seguida, eu pego 30% dos itens que provavelmente representam 15% da receita. E o grupo C, os últimos 50 produtos, que provavelmente fazem 5% da receita. Então, na verdade, o que eu faço toda vez que eu chego numa empresa que eu vou analisar o e-commerce? Eu analiso a curva A pregressa.
eu vejo quais produtos representaram 80% da receita e a evolução deles mês a mês. Analiso em grupos, né, não produto a produto, os produtos que representaram 15% da receita. Então, na curva A, eu olho produto a produto. Já na curva B e C, eu analiso, por exemplo, por categoria. Todos os produtos da categoria escova, todos os produtos da categoria prateleira de shampoo, sei lá, tá bom? Dando exemplos aqui. Então, curva A, a curva A é 80% dos produtos que eu mais vendo. Curva B, os produtos que correspondem a 15% da minha receita, em ranqueamento, em seguida. E, por último, os produtos que representam 5% da receita. Geralmente, a curva C ela é muito maior do que a B e a A juntas. Tá? Então, esse é um conceito importante. Na hora de você planejar gestão comercial, compras, operação, você tem que pensar em atender a essa curva A projetada. Eu espero, eu planejo que 80% da minha venda venham desses produtos. Então, quando você vai layoutar, por exemplo, seu estoque, seu centro de distribuição, a sua curva A tem que estar mais perto onde é feita a separação e embalagem, para que o meu time não fique se deslocando para cima e para baixo. Se eu tenho um estoque vertical, com muitas prateleiras, a minha curva A tem que estar na parte de baixo, para que o meu separador não precise subir uma escada, um elevador, para poder pegar o produto lá em cima. Tá? Então, o meu time de compras precisa estar preparado para analisar minuciosamente a minha curva A. Então, se a minha curva A tem 200 produtos, talvez um comprador só não resolva. Ah, mas eu só posso ter um comprador. Então, planeje uma curva A que tenha pelo menos, no máximo, 30 produtos, para que ele possa analisar um a um. Vocês estão vendo como esse planejamento da curva A ele impacta diretamente na gestão? A gente está falando de custo fixo. Se a minha curva A é muito grande, eu vou precisar de mais pessoas para poder administrar. E não, isso não é pecado, não é proibido. Tá? Tem empresas que às vezes têm um time comercial gigante e está funcionando, dá margem, dá lucro. Só que a questão é entender o cenário. Eu tenho capital para isso, eu tenho estrutura, tenho espaço, tenho condições, estou preparado. Então a curva A ela precisa ser analisada antes de vender. E o que eu mais vejo é as empresas analisando o passado. Ah, qual foi minha curva A aos últimos 90 dias? Qual foi minha curva A aos últimos 15 dias, o último ano? Cara, você tem que projetar uma curva A para frente. Inclusive, para você descobrir no meio do mês o que está dando certo ou errado. Ah, eu tenho minha curva A aqui, 10 produtos. 5 produtos estão vendendo mais do que esperado, os outros 5 não. O que aconteceu? Você comprou errado? Está faltando promover mais o produto? Então, você vai analisando, inclusive, essa expectativa, meta, quanto que eu previa vender na curva A por produto, por exemplo, e quanto que eu estou vendendo. E durante o mês ir fazendo as correções. Gestão comercial, que eu não tenho, faturamento, margem e dias de estoque destrinchado na curva A, provavelmente não vão dar certo. Tá? E, por último, para encerrar essa etapa aqui de conceito curva ABC, a gente vai entrar no conceito de cauda longa. Tá? O que é o conceito de cauda longa? Foi um americano que escreveu um livro chamado Long Tail, há talvez uns 15 anos atrás, e ele disse o seguinte: a maioria das empresas coloca na curva A cargos-chefes, produtos, commodities. Ah, eu vou vender café, eu vou vender aparelho celular, eu vou vender roteador, eu vou vender monitor. E aí ele diz o seguinte: quando você trabalha a cauda longa, você consegue diferenciação de preço, margem, negociação. Ele indica que os mercados, as empresas deveriam se especializar. Como assim? Cauda longa de roteador. Não, eu vendo roteador profissional que pelo menos tem 300 metros quadrados de alcance e ele tem 5G e é triband. Tá? É um roteador de 800, 900, 1.200 reais. Não um roteador doméstico. Ou seja, eu vou me especializando. Ah, eu vou vender calças legging, só as que são poliamida, com tecido duplo que tem zero transparência, tá? E que possui tecnologia anti-suor UV. Então,
Eu saio de uma calça legging e especializo. Não, eu vou ser uma loja especializada em roupas para grávida, de 8º ao 9º mês. Tá? O conceito de cauda longa diz o seguinte: a maior parte dos produtos vão vir de demanda específica, tá? Mas não necessariamente vão dar grandes volumes de venda. Volume de venda está lá no roteador mais usado, no café. Agora, se eu vou vender um café arábica de nível C, da planta lá do Marrocos, que foi retirada com 4 meses da espécie X de café, esse produto vai vender pouquinho. Então, o que o conceito de cauda longa diz? Que você pode ter resultado se especializando. Só que na prática, pessoal, cauda longa é muito difícil. Por quê? Se eu tenho muitos produtos carregando a minha venda, eu tenho que ter uma estrutura muito grande para conseguir gerenciar bem cada produto. Ou eu vou ter uma empresa pequena que fique especialista naquele segmento. Tá? Mas por que o conceito de cauda longa é importante para a nossa curva ABC? Porque hoje a curva C ela é muitas vezes negligenciada. Né? Naturalmente, as empresas focam na curva A, né? E esquecem a curva C, onde o cadastro está mal feito, a compra está mal feita, armazenamento mal feito, negociação mal feita. Então, principalmente agora com o advento da inteligência artificial, pode ser interessante trabalhar também a curva C. Eu, inclusive, proponho nas consultorias criar equipes comerciais com metas para a curva C. Tá? Mas isso a gente pode aprofundar, né, na consultoria, na mentoria, porque é um assunto muito rico, tá bom? Mas o conceito de cauda longa é importante, que ele veio mostrar que há muito potencial na sua possível curva C. Então, sua curva A, por mais que você seja uma empresa especializada, você vai trabalhar mais ela. Eu estou falando que a curva A pode ter produto nichado, específico, mas eu preciso desenvolver ações para a curva C. A cauda longa não é a curva C, tá? Mas o conceito de cauda longa precisa ser cada vez mais trabalhado na minha curva C, tá bom? Para que eu encontre oportunidades, para que eu não fique refém de poucos produtos, tá? Ah, Pedro, pelo que eu entendi, então, é só eu ter pouco produto na curva A que está resolvido. Não. Se você tem poucos produtos na curva A, você está correndo um risco muito grande. E se aparecer um concorrente que bata o preço, ou se o seu fornecedor sair do mercado, então, não necessariamente é bom ter poucos produtos na curva A. Na verdade, não existe regra. Você precisa entender as variáveis, buscar um posicionamento para a sua empresa e planejar e fazer a gestão em cima disso. Tá? E aí, tipos de meta, né? Só para a gente finalizar essa questão da curva ABC. Eu sugiro que na curva A você tenha metas por produto. Ah, Pedro, mas a minha curva A tem 80 produtos. Você tem dois caminhos. Você planeja uma diminuição dessa curva A para uma quantidade mais palpável, ou você vai se estruturar para ter muita gente para gerenciar. Mas eu indico metas de venda na curva A por produto. O meu Xbox tem que vender 100 mil esse mês e o meu PlayStation 5, 250 mil. 250 mil dividido por 30, dividido por canal, e aí eu começo a acompanhar a meta versus realizado. Gente, gestão comercial não é ficar trocando preço no parceiro. É ver número, estatística de venda e acompanhando como a coisa está funcionando para gerenciar. Aí eu tenho a curva B, onde eu sugiro que você tenha metas por grupo de produtos, pode ser por categoria. Ah, não, aqui eu vou pegar os videogames. Aqui eu vou pegar os aparelhos, os teclados, tá? E na curva C, categorias macro. Eu vou pegar toda a categoria de informática, eu tenho uma meta aqui para toda a categoria de beleza, que não está na curva A. Ou seja, como eu tenho muitos produtos, eu tenho que gerenciar de uma forma mais ampla, tá? E como é que faz isso? Acompanhando meta versus realizado diário, semanal, quinzenal e mensal. Meta versus realizado de margem de contribuição diário, semanal, quinzenal e mensal. Acompanhamento dos dias de estoque diário, semanal, quinzenal e mensal. Pedro, mas eu vou ter que contratar um analista de Excel para fazer isso. Não, cara. Você tem que ter um RP que te dê esse dado, você tem que ter um Power BI, ou um Tableau, um sistema que gere dashboards com esse dado pronto. Tá? Quando eu estou falando de gestão, não estou falando de você contratar pessoas, não.
estou falando de técnica de gestão, planejamento, tecnologia, para que você possa escalar, tá? Bom, aí, próximo assunto da próxima aula, eu já estou até adiantando aqui, posicionamento. Obrigado.